Psicopatas do cotidiano, como reconhecer, como conviver, como se proteger. De Katia Meckler. Grupo A. Estou cansada, cada vez mais incompreendida e insatisfeita comigo, com a vida e com os outros. Diz-me, por que não nasci igual aos outros? Sem dúvidas, sem desejos de impossível? E é isto que me traz, sempre desvairada, incompatível com a vida que toda a gente vive. Flor Bela espanca. Esquizoide. Não levaria ninguém para uma ilha deserta. Se tivesse nascido rico, o laboratorista Ronaldo não precisaria abrir mão de seus jogos e vídeos para se sustentar. Menos mal ter arrumado um emprego noturno. Entra e sai sem esbarrar com os vizinhos. Assim, não precisa falar com ninguém. Seu jeito calado, o isolamento, as dificuldades no colégio. A adolescência não foi legal. Sofria bullying de garotos mais colados, como Rodrigo, que não perdia uma chance de chamá-lo de ET ou retardado. Na fase adulta, adotou um jeito circunspecto e uma maneira de se vestir que poderiam facilmente confundi-lo com um terrorista. No hospital, sabe que pelas costas recebeu o apelido de Homem-Bomba. Faz parte do comportamento dessa raça indigente que se preocupa mais com a vida alheia do que com a própria. Mas a verdade é que ele não liga para críticas ou elogios. No hospital, cumpre suas tarefas burocraticamente e não costuma cumprimentar ninguém. No máximo, forja um aceno. Seus superiores não entendem como ele pode demonstrar tanta falta de interesse e sequer ficar chateado por não ser promovido. Nos sites que navega durante horas, compartilha com seus semelhantes, poucos, por sinal, o conceito da decadência da raça humana. Uma bomba de nêutrons não seria má ideia. Também participa de grupos de aficionados pela história das grandes guerras. Tiros, bombas, extravasa a raiva no videogame, de preferência naqueles jogos em que assume o papel de guerreiro solitário e exterminador. Em 29 anos de vida, saiu com 2 ou 3 garotas, que foram seduzidas por seu ar misterioso. Mas falavam muito, perguntavam demais, e ele terminou com elas. Relacionamentos dão trabalho. Sexo não faz falta. Prefere se virar sozinho. Os pais moram no interior e ele liga quando dá. Ou seja, quase nunca. Uma vez ou outra fala com um primo de primeiro grau. Mas, normalmente, há uma parede de gelo entre ele e qualquer outra pessoa. Estranho, esquisito, solitário, misantropo. Quem conhece a série House provavelmente já ouviu algum personagem usar um desses adjetivos para caracterizar o protagonista, o médico interpretado pelo ator inglês Hugh Laurie. A estranheza provocada por House, um homem isolado, quase sem vida social ou sexual, que deixa clara sua aversão aos seres humanos, retrata algumas facetas do transtorno de personalidade esquizoide. Trata-se de um indivíduo refratário ao contato, cuja presença, em geral, causa um mal-estar inexplicável a quem convive com ele. Um estranho no ninho, que sequer cria laços com seus entes mais próximos. Qualquer um pode odiar a humanidade depois de levar um tiro. É necessário um grande homem para odiar antes disso, diz ele num dos episódios. Eu sou incapaz de agir como ser humano, confessa em outro capítulo da série, que, ao longo de 8 temporadas, teve mais de 115 milhões de espectadores. Em termos clínicos, pessoas com estilo esquizoide apresentam uma faixa restrita de expressão emocional. Elas parecem frias, distantes e indiferentes em suas relações com o mundo, seja em casa, seja no ambiente do trabalho ou na sociedade. Preferem atividades solitárias à convivência em grupo.
se expressam de forma restrita em contextos interpessoais e não demonstram reação emocional quando elogiados ou criticados, exatamente como o personagem Ronaldo, da história que abre esse livro. Refratário ao contato com o outro, o esquizoide mantém uma expressão facial neutra, independentemente do contexto. Meus sentimentos são como fagulhas minúsculas que se apagam assim que se acendem, descreve uma garota com esse diagnóstico. A expressão facial desse indivíduo é neutra. Mesmo ao narrar uma tragédia, ele costuma manter o tom de voz inalterado e impessoal. Como bem definiu a banda de hardcore Matanza em Odiosa Natureza Humana. Se todo mundo fosse embora e só eu ficasse aqui, eu teria nessa hora um bom motivo para sorrir. Chame de misantropia ou como quiser, mas você não me engana, não perde quem desconfia. Indisponível para o outro, os indivíduos com esse traço tendem a ser fechados. Muitos acabam desenvolvendo um afeto exagerado por animais de estimação. Outros transformam o quarto num refúgio. São as características dos eremitas do século XXI, capazes de passar horas enfurnados em um cômodo com computador, videogame e fones de ouvido. A caverna tecnológica preenche quase todas as suas necessidades. No Japão, esse comportamento ganhou um termo próprio, kikikomori. Traduzindo ao pé da letra, seria algo como puxando para dentro. Jovens ou adultos abrem mão da vida em sociedade para refugiar numa espécie de confinamento. Porque preciso do mundo exterior se posso ficar em paz no meu quarto sem fazer mal a ninguém? Indaga uma paciente. Naturalmente, precisamos levar em consideração que algumas culturas valorizam um comportamento mais recluso e introspectivo. No Oriente, isso é bem comum. Mas, quando a ideia de viver numa caverna, ainda que munida de equipamentos modernos, se espalha pelas redes sociais e atrai jovens criados sob outros padrões, já podemos pensar na faceta esquizoide. Alguns especialistas atribuem traços desse estilo ao escritor Franz Kafka. Numa carta ao pai de sua noiva, Felice Bauer, com quem começou a se relacionar aos 29 anos, ele se definiu da seguinte maneira: sou um sujeito retraído, calado, insociável e descontente. De minha vida doméstica, posso tirar algumas conclusões. Vivo em família, com pessoas boas e carinhosas, mas me sinto mais esquisito do que um estranho. Com minha mãe, não troquei mais do que 20 palavras por dia, em média, nos últimos anos. Com meu pai, quase nunca fui além do bom dia. Com minhas irmãs casadas e meus cunhados, não falo e já percebo o enfado. A Metamorfose, obra-prima de Kafka, é um bom retrato do tipo. O personagem principal, Gregor Samsa, transforma-se num inseto. A nova aparência não o assusta, mas a família prefere trancafiá-lo. O enredo deixa pistas das impressões que esses indivíduos causam aos outros: medo, estranheza, repulsa e até alívio quando a convivência acaba. Talvez a imaginação do escritor estivesse diretamente relacionada ao transtorno de personalidade. Há estudos que associam o estilo à criatividade. Em 2005, uma experiência conduzida pelos neuropsiquiatras Brad Foley e Surrey Park demonstrou que indivíduos com esses traços conseguiam encontrar mais rapidamente e com mais eficácia novas formas de usar determinado objeto do que pessoas sem essas características. Por serem bastante observadores, eles acabariam encontrando de forma mais ágil soluções diferentes, o que os tornaria mais criativos. Na vida profissional, os indivíduos com esse traço geralmente optam por atividades que possam desempenhar sozinhos, de preferência sem sair de casa. São concentrados, não se deixam distrair pelo ambiente externo e encaram com facilidade tarefas mecânicas ou repetitivas.
No trabalho, é possível reconhecê-los naquele colega que passa horas em frente ao computador sem trocar uma palavra com ninguém. Carreiras nas áreas de matemática ou de informática, que exigem a repetição exaustiva de padrões, tornam-se um atrativo natural para quem tem esse tipo. No filme O Jogo da Imitação, o matemático Alan Turing exibe esse traço. Ele ignora e despreza os companheiros. Chega a dizer que mais atrapalham do que ajudam. Passa horas sozinho diante de seus cálculos e leva meses repetindo ações até conseguir criar o que seria o pai do computador moderno. Numa cena emblemática, ao ser estimulado a formar laços com a equipe, ele distribui maçãs e conta uma piada sem graça, sem alterar um músculo do rosto. Mais impessoal, impossível. Imagine o efeito desse isolamento em indivíduos que, de maneira geral, já não apreciam o próximo. Uma mínima fagulha pode detonar a frieza aniquilante de um homem-bomba. Como na história de Jihad John, o jovem que sonhava em ser jogador de futebol e tornou-se um assassino do Estado Islâmico. Nascido no Kuwait, ele morou praticamente a vida toda em Londres. Na escola, segundo professores, não tinha muitos amigos e, como sempre se envolvia em brigas, fez tratamento para controlar a raiva. Ao entrar na faculdade, começou a mudar. Deixou a barba crescer e passou a evitar a convivência com mulheres. Em 2013, fugiu de vez para a Síria, onde ficou conhecido por decapitar os reféns do EI. Muitas vezes, uma faceta paranoide contribui para agravar a patologia. É o caso de Eric Harris, que aos 18 anos foi um dos autores do massacre de Columbine, em 1999. A tragédia deixou 15 mortos, inclusive os dois jovens assassinos, e 25 feridos. Ao se autodefinir, ele usou a seguinte frase: mato aqueles de quem não gosto, jogo fora o que não quero e destruo o que odeio. Hábitos solitários, interesses pouco convencionais, um sujeito de ser esquisito. Os fãs de O Senhor dos Anéis, de Tolkien, reconhecerão algumas características desse estilo no personagem Gollum. Seu nome, de batismo, é Sméagol, e desde pequeno ele apresenta dificuldades de integração social. Não tem amigos e fala de si na terceira pessoa. Um dia, encontra um anel e, ao disputá-lo com o primo, acaba matando-o. Como fica invisível ao usar a joia, Sméagol passa a espionar e roubar. Os seres ao seu redor desconfiam de seus atos e começam a tratá-lo de forma ainda pior. O personagem desenvolve um tique nervoso e emite um som que se assemelha a Gollum, dando origem ao apelido. Expulso pela família, ele se instala sozinho num lago e desenvolve ódio pela luz do sol e da lua. Nos livros e filmes da série, Gollum demonstra ainda outra característica importante desse traço: a ausência de vitalidade. São comuns os relatos de indivíduos que não assistem à televisão, não leem um livro, por considerar as histórias entediantes, e só têm alguma disposição para vídeos ou jogos, que repetem a exaustão. Dançar, passear, correr na praia, sentar-se num bar para jogar conversa fora, nem pensar. Aos olhos dos outros, parecem letárgicos ou pouco dispostos para as tarefas cotidianas. Portanto, para trabalhos em grupo ou atividades que demandam grande energia física e mental, não conte com eles. Nos últimos anos, esse tipo de faceta ganhou espaço na cultura pop, numa versão mais bem-humorada do que o quadro sintomático da vida real. Nerds, a versão moderninha dos CDFs. E geeks, fãs de tecnologia, quadrinhos, de jogos eletrônicos, RPGs e coisas do gênero. Estão presentes em filmes, novelas e quadrinhos. Santo PlayStation, salvando vidas desde 1994. Comenta um rapaz numa rede social, declarando sua paixão por uma plataforma de videogame. Eu e meu computador. Amor total, acrescenta outro.
Amor a um objeto? Pois é, a vida a dois é um jogo que o indivíduo com essa natureza faz questão de ignorar. Ele não demonstra grandes desejos ou necessidades sexuais. Como carece de iniciativa, não é o tipo que vai correr atrás de alguém. Aí é que mora o perigo. Seu ar enigmático, sua blindagem, as abordagens externas, a maneira indiferente com que trata o outro, olhos apaixonados, encontram nisso um sedutor jeito blasé de ser. Funcionam como chamariz, a gente que cai de amores por quem apresenta esse estilo de personalidade. Nos primeiros momentos, sentem-se diante de uma esfinge e ficam loucos para decifrá-la. Acredite, não há mistério algum. São pessoas que apenas desconhecem o beabá emocional básico. Não terão o menor pudor em se afastar se perceberem uma crescente intimidade. Sexo? Bem, serve para liberar tensões. Portanto, não se deve esperar ouvir a célebre frase na alegria e na tristeza. Primeiro, porque são tipos que nem sabem soletrar essas palavras. Segundo, porque não desejam relações íntimas. Como já nasceram em uma família, não podem evitar o contato com algumas pessoas, mas casar e ter filhos não estão em seus planos. Com frequência, mostram-se pouco cordiais e incapazes de reconhecer as emoções alheias. Em geral, quero distância, não importa se é família ou amigo, explica uma paciente. Quem assiste ao seriado The Big Bang Theory entenderá um pouco melhor o universo amoroso de um indivíduo com traços desse tipo. Eles preferem uma maratona de filmes da série Guerra nas Estrelas a uma festa cheia de gente jovem e bonita. Até tentam namorar, mas parecem deslocados, mesmo quando lidam com o outro esquizoide. Portanto, se você for convidado por uma pessoa com esse estilo para uma balada com música animada, pista de dança e azaração, bazinga, diria Sheldon Cooper, o protagonista do seriado. Para quem não sabe, a palavra estampada, até em camisetas, significa te enganei. Enganou mesmo. Numa das cenas mais engraçadas de meu malvado favorito, Gru, o personagem principal, se vê diante de uma candidata à namorada. Ele é um vilão genial que mora isolado numa mansão e, certo dia, adota 3 meninas. Incapaz de lidar com o outro, seu único convívio é com os Minions, uma espécie de robozinhos. Ele simplesmente se desespera com a presença delas. Diante da moça, também não sabe o que fazer. Então, rejeita a pretendente. Atitudes assim são comuns na vida de alguém com estilo esquizoide. Ele simplesmente não enxerga e não deseja o contato com o outro. O esquizoide é o parente ausente. Ele é o irmão faltando nos almoços de família. É o sobrinho que não vai a enterros. Obviamente, o resto da família poderá nos tratar da mesma forma. Mas isso não nos é difícil de tolerar. Podemos até ficar chateados por sermos ignorados, mas não nos tornamos emotivos por causa disso, define a mãe de um jovem diagnosticado com esse traço. O indivíduo com esse estilo de personalidade parece ter feito um botox emocional. Tamanha a falta de expressão de seus sentimentos. Sua expressão facial pode parecer paralisada, independentemente do que acontece no mundo ao redor. Diagnóstico: a prevalência do transtorno de personalidade esquizoide é maior no sexo masculino. Os traços aparecem a partir da infância. A criança brinca sozinha no recreio, tem poucos amigos e um rendimento escolar abaixo da média. As características tornam o indivíduo um alvo fácil para provocações. Na avaliação do traço esquizoide, é importante levar em consideração que fatores sociais e culturais influenciam em comportamentos que podem ser confundidos com as características do transtorno. Imagine uma pessoa criada numa cidade pequena, no interior, e que se muda para uma metrópole. A adaptação ao novo ambiente, algumas vezes,
cria um isolamento emocional que se manifesta em atividades solitárias, na dificuldade de compartilhar sentimentos e na falta de comunicação de modo geral. Aos olhos dos outros, o sujeito parece hostil, frio e indiferente. Nesse caso, porém, estamos falando de uma manifestação temporária, que tende a passar à medida que o indivíduo se adapta ao novo ambiente. O transtorno de personalidade esquizoide é diferente de outras patologias. Transtorno delirante, transtorno bipolar, transtorno depressivo ou esquizofrenia, que se caracterizam por um período de sintomas psicóticos persistentes, com delírios e alucinações. Também precisamos considerar que não é incomum indivíduos solitários apresentarem facetas de comportamento esquizoide. Mas o diagnóstico do transtorno de personalidade depende de esses traços causarem prejuízo ou sofrimento significativo ao paciente ou às pessoas que o rodeiam. Para a Associação Americana de Psiquiatria, o diagnóstico do transtorno de personalidade esquizoide deve ser feito a partir das seguintes características: o indivíduo não deseja nem desfruta de relações íntimas, prefere atividades solitárias, tem pouco interesse por experiências sexuais, não sente prazer com quase nada, não tem amigos próximos, mostra-se indiferente a elogios ou a críticas, demonstra frieza emocional. Dificuldades na convivência. A estranheza, o mal-estar e o constrangimento que um esquizoide pode causar no indivíduo social são frutos de uma série de características desse estilo. Essa pessoa tem uma afetividade embotada e uma clara falta de interesse e prazer por quaisquer atividades, do trabalho ao sexo, nada parece realmente chamar a sua atenção. Essa indiferença cria um distanciamento que, aos olhos dos outros, soa como desprezo e frieza emocional. A consequência é a tendência ao isolamento, que pode significar sofrimento tanto para ela quanto para os que estão ao seu redor. Ferramentas para a convivência. Conviver com uma pessoa com estilo esquizoide significa, antes de tudo, suportar o distanciamento e a frieza emocional. Ela não percebe o problema, portanto, despreza a ideia de procurar tratamento. O caminho a seguir é outro. Valorize suas competências e não demonstre pena e nem rejeite sua solidão. Por mais anticonvencional que seja, acredite, ela gosta de ficar sozinha. Estranho do ponto de vista de alguém com esses traços de personalidade é estar rodeado de gente. Ou seja, nada de convidá-la para um cruzeiro ou um resort nas férias, porque, sem dúvidas, ela prefere o próprio quarto, uma cabana na montanha ou uma praia deserta. E não espere demonstrações efusivas de afeto. Se ela conseguir, de alguma forma, compartilhar seu cotidiano com você, considere uma enorme recompensa.